Tá calor lá também? Muito quente, né? E pernilongo, tem também? Também, né? É época, né? Faz parte. Então, vai ser possível gravar aí? Já está gravando? Ok, então vamos iniciar o nosso assunto. Hoje eu penso que nós vamos falar de um assunto que provavelmente, né, talvez não dá para classificar dessa forma, diante de tantas coisas, mas provavelmente a questão mais importante no assunto, né, de leitura da palavra do Senhor. Eu penso que temos falhado muito nesse ponto de hoje e acredito que até mesmo, né, os impedimentos para esse momento faz parte de uma oposição que trabalha para nos afastar, para nos afastar da palavra do Senhor. Hoje nós iremos continuar vendo sobre o assunto maior que é deleitando-se na palavra. Nós precisamos da palavra do Senhor, nós necessitamos da palavra do Senhor, nós somos instruídos pela palavra do Senhor, disciplinados, orientados, né, ensinados, consolados, confortados, encorajados, mas o desafio é falar da palavra do Senhor como algo precioso a nós, como algo que nos traz alegria, deleite, prazer, satisfação. E aí nós já vimos algumas dicas, nós estamos vendo, né? Dicas, pode passar o primeiro slide, sobre deleitar na palavra do Senhor, dicas para revitalizar, dicas para revolucionar a sua leitura bíblica diária. A primeira dica que nós vimos é a seguinte, né? Lembre-se do porquê você está fazendo isso. Lá em cima, primeira dica, lembre-se do porquê. Por que que eu estou, ou por que irei eu, neste momento, reservado, abrir a Bíblia para ler? Por quê? Lembre disso. E a pergunta feita, por que você lê a Bíblia? E a resposta dentre muitas respostas, a resposta sugerida pelo autor do livro, eu leio a Bíblia para passar um tempo com Deus. É diferente. Ele pode me ensinar nesse momento, me instruir, ou simplesmente Deus pode se alegrar em apenas passar um tempo comigo. Quando abordamos a palavra do Senhor, nessa direção de passar um tempo com Deus, nós estamos falando muito mais de um aspecto relacional do que informativo. Então, já vimos essa, nós vimos também uma segunda dica, que está na seguinte, expressão: tenha grandes expectativas. Terá o seu tempo com Deus, irá passar o tempo com o Senhor. Esse tempo, ele pode ser maravilhoso. Pode ser maravilhoso. A Bíblia é linda, é a palavra de Deus, é um livro com vários gêneros literários, poesia, história, revelação. E a palavra do Senhor, ela precisa ser para nós algo desejado. Expectativa está ligada com aquilo que eu almejo esperar. Então nós vimos nessa oportunidade, que foi domingo passado, o seguinte: olha, se você pensar no tempo de leitura da palavra do Senhor, achando que vai ser chato, que vai ser cansativo, que tem que fazer, como que será esse tempo? Chato. Porque as nossas experiências costumam estar alinhadas com as nossas expectativas. Nem sempre é verdade, mas na maioria das vezes sim. Quando não queremos ir a um lugar e somos forçados a ir, o que acontece? Vai ser horrível, vai ser chato, tudo vai conspirar contra. Agora, quando ficamos aguardando aquele passeio, aquele lugar, aquela reunião, encontrar com aquela pessoa ou conversar aquele assunto, o que acontece?
que maravilha! Porque nutrimos boas e grandes expectativas. Então a segunda dica é a seguinte, olha, tenha grandes expectativas pelo tempo com Deus, pelo tempo com a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ver essa terceira dica, que é o seguinte, tá? Desenvolva uma estratégia. Tá? Irmãos, é aqui que eu acredito que nós precisamos virar a chave. Tudo isso foi maravilhoso, essas duas primeiras dicas, tem mais dicas ainda por vir, mas eu penso que a batalha, ela se trava aqui, nessa dica, tá bom? Então, nós estamos fazendo questão de ter a gravação para que, possa ser assistido. E posso ser sincero, hoje eu sabia que seria um dia de baixa. Eu sabia. Porque eu acho que é aqui onde a batalha acontece, e aqui é onde, pessoalmente falando, estou falando da leitura bíblica, estou falando do tempo com Deus, é aqui onde nós estamos perdendo. Nessa dica. Deixe-me fazer uma pergunta. Pode passar um slide. É que não vai. Não. Pode passar? A pergunta é a seguinte: você luta com o fato de sua mente ficar divagando enquanto lê a Bíblia? É para você uma dificuldade a concentração? Ou você diz, não, para mim é tranquilo, eu não tenho problema nenhum. Eu começo a leitura e eu, continuo a leitura e a minha mente, ela fica ali. Deixe-me dizer, antes de repente, ouvir o que eu não quero, não que eu queira que você fale o que eu quero, mas sendo sincero, a partir do que o próprio autor vai colocar, ele diz, raríssimas vezes eu encontrei com pessoas em que falou, eu não tenho muito essa dificuldade. Raríssimas vezes. Então, partindo de mim, é uma batalha, é uma dificuldade. É uma dificuldade que não existe na mesma proporção do que ler o próprio livro que ensina sobre a Bíblia. Não existe, é que aqui eu não está sendo projetado aqui, mas eu ia mostrar, eu tenho uma biblioteca digital, tem muitos livros, um monte de títulos de livro. Ler qualquer um desses títulos é muito mais fácil, em termos de concentração, tempo de leitura, do que a leitura da Bíblia. Então, é interessante nós observarmos, deixe-me fazer uma pergunta, Júlia, o meu WhatsApp está aberto aí, aquele cabo marrom, não precisa do cabo, porque não vai precisar de som, tá bom? Abra no meu e eu vou te dizer o link já, tá bom? O que acontece, gente, sobre essa questão? O próprio autor do livro, ele vai compartilhar a experiência pessoal dele, no sentido de, ele diz, sempre foi uma grande luta para mim, o tempo com Deus, o tempo de leitura. Porque é natural, ele falou, ler um parágrafo, 2 parágrafos, de repente me pegar pensando em coisas tão longe, tão distantes. E de repente, caí em si, volta aqui, eu preciso voltar aqui. E de repente a mente vagando novamente. E aí ele foi compartilhando uma experiência, em que ele, muito frustrado com isso, ele desapontado com isso e com ele mesmo, e ele falando com Deus, Senhor, eu não consigo. Eu leio um romance por 2 horas, e eu não consigo ler 3, 4 parágrafos com concentração.
Aí ele disse que na mente dele foi como se, né, uma visão, um sonho, mas veio o seguinte cenário na mente dele, né? Ele se imaginou jogando futebol. Futebol aqui eu entendo que é o futebol americano. Eu não sei quantos entendem ou conhecem, né, o futebol americano, mas é espetacular quando você entende como que funciona o jogo. Então, basicamente, é assim: 2 times que irão lutar por conquista de território. O nosso time vai fazer gol, chama de gol também, lá daquele lado, e nós vamos avançando. O objetivo é sair agora daqui e correr com a bola na mão, né, o que não faz sentido para nós, né, futebol é com os pés, a correr até aquele lugar, sem com que o adversário impeça a nossa caminhada. Então nós vamos tentar 1, tentar 2, tentar 3, e aí há uma série de regras, né? E então há os jogadores de ataque e jogadores de defesa, todo time. Jogadores de ataque são jogadores que pegam a bola e vão arremessar a bola para outros jogadores que vão correr, né, para pegar aquela bola ou sair correndo com a bola, mas o objetivo é chegar com a bola do outro lado. E aí ele disse, né, que nesse momento de frustração, ele se imaginou como sendo um desses jogadores de ataque, esse jogador veloz, que corre. E aí, né, recebeu a bola e correndo e já imaginando que ia chegar do outro lado e de repente, pum, né, toma um tranco de um jogador de defesa. O jogador de ataque normalmente não é um jogador muito forte, muito grande, porque precisa ser velocista. Às vezes você tem, né, alguém que é mais alto e ainda veloz, mas via de regra não é assim, né? Mas aqueles brucutus, né, aqueles guarda-roupas lá, pesadões, aqueles são jogadores de defesa. Então aquele dá uma mãozada num cara igual o Marcondes assim, coitado, né? Já era. Então, coloca o vídeo rapidinho. Eu falei de como que funciona. No meu veja um link que tem aí. É o primeiro link depois do vídeo do Clinton, tá? Tem um vídeo do Clinton aí? É o primeiro link abaixo. É só para os irmãos verem o que eu falei. Eu acho que fica mais fácil. Pronto. Pode voltar do iniciozinho mesmo? Aí, perfeito. Denival, apaga essa luz aqui. Então é um jogo de futebol acontecendo que vai mostrar lances onde a defesa está funcionando. Olha lá, ó. Vai tentar correr, ó, com a bola na mão, puf, derrubou. Já era, você não vai a lugar nenhum, né? Olha lá, mais um lance, caiu novamente. Na cabeça do atacante, ele ia correr, ele ia chegar lá do outro lado, ia dar tudo certo. Só que não. Olha lá, não conseguiu. Toma, já era, acabou, parou a jogada por ali. São lances da defesa funcionando. Olha lá, mais uma, recebeu a bola, tentou correr, tomaram a bola dele, olha lá. Pronto, olha lá. Ok, só mais um pouquinho. Toma, um tranco. Tá ótimo, já deu para ilustrar. Bom, pode acender aí, Denival. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O assunto principal aqui não é sobre futebol americano. É sobre um tempo com Deus. E se você não entendeu ainda, o ponto é o seguinte: nós precisamos de uma estratégia, porque existe uma defesa armada posta para atrapalhar o nosso tempo com Deus. Existe uma defesa. E essa defesa pode próximo slide, Júlia. Todas as vezes que nos sentamos para ler a Bíblia, há alguém jogando na defesa. Não tenha dúvidas disso. E aí, essa defesa, ela começa a agir bem cedo.
Não pense você que está tudo tranquilo, tudo concorrendo para o tempo com Deus, e aí você vai abrir a palavra do Senhor, e aí de repente você vai se deparar e entender que existe uma defesa agindo contra. Não é isso. O ponto é que já existe uma defesa agindo contra antecipadamente. Quem aqui já não, pode passar mais um slide, quem aqui já não se deparou com os seguintes pensamentos que vêm à sua mente na luta de ter o tempo com Deus? Olha só, você não tem tempo para ler a Bíblia. O ideal, meu amigo, o ideal é ter aquele tempo com calma, maravilhoso. Você não tem esse tempo. Não vai dar para fazer do jeito que deveria. Já teve esses pensamentos aí? É do Espírito Santo esse pensamento, né? É de Deus, né? Não. Que mais? Não vai fazer diferença mesmo? Você fez ontem. O pastor falou, você fez lá. O que mudou? Mudou nada. Há coisas mais importantes a serem feitas. Cadê os nossos jovens aí? Tem prova, né? Tem prova. Tem que dormir cedo hoje, amanhã eu tenho que acordar mais cedo. Ou então eu já acordo muito cedo. Você acha que esse tipo de pensamento que vem à nossa mente é de que inspiração? De que fonte? De fontes que concorrem e desejam para que você tenha um tempo com Deus, é? Não, mas com certeza não. Então nós precisamos entender que existe, gente, existe a necessidade de termos uma estratégia. Pode passar o próximo slide, Júlia. Opa, começou de trás para frente, mais. Precisamos de uma estratégia, tá? Uma estratégia para quê? Para derrubar essa defesa. E de longe, a melhor estratégia, qual que é? Oração. Não há dúvidas disso. A melhor estratégia contra defesas armadas que nos tentam afastar da palavra do Senhor, não é muito mais do deleitar-se na palavra do Senhor. A melhor estratégia é a oração. Percebe aqui como que nós temos falhado? Eu disse. Só que não é qualquer oração. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo sol que brilha. Não estou falando de oração de maneira geral. Eu falo de oração estratégica. Oração com objetivo. Qual o objetivo? O objetivo de lidar com as defesas contrárias a esse tempo com Deus. Então, o que é que nós precisamos entender nesse ponto aqui? É que essa oração, ela precisa ser uma oração específica, objetiva. E essa oração, em primeiro lugar, que é o primeiro ponto aqui, Júlia, pode passar, ela precisa acontecer, não, volte lá, isso, segurei, tudo bem. Ela precisa acontecer até antes mesmo de abrir a Bíblia. Antes de abrir a Bíblia, precisamos parar e orar. Tá? Você lembra que o objetivo do tempo com Deus é ser relacional e não informativo? Então isso por si só já nos coloca na direção de que a oração é o primeiro passo a ser dado nesse tempo com Deus. Porque o que é a oração? Nós vamos falar com Deus. Nós vamos nos dirigir a Deus. Então, mais do que querer aprender sobre Deus, eu vou falar com Deus. Então, levando em consideração que nós já vimos, tá? A oração, ela já é instintivamente, vamos dizer assim, o primeiro passo
que nós precisamos dar em direção a orar, tá? E ele diz o seguinte, ó, deixa eu me ler o parágrafo aqui, ó. Há 3 orações que faço mesmo antes de começar a ler a Bíblia. Todas me ajudam a ter a mentalidade correta enquanto me preparo para a leitura. Olha só, agora talvez, pastor, 3 orações, não é necessariamente 3 orações, mas 3 ênfases que ele dá nessa oração inicial. Então, primeira verdade, tá? Ele vai orar e ele vai dizer o seguinte: Senhor, obrigado por sua palavra viva. É interessante, ele diz o seguinte, né, sobre essa questão aqui, ele diz, é mais fácil focar em algo pelo qual somos gratos, do que em algo pelo qual nós sentimos obrigação de fazer. Vamos lembrar qual que é o objetivo da aula? Falar sobre estratégia. Estratégia de quê? De leitura, estratégia para que eu entenda que contra esse tempo com Deus existe uma defesa agindo. Então eu vou derrubar ou orar para que essas defesas sejam derrubadas. Em primeiro lugar, fazendo uma oração antes de abrir a Bíblia. E essa oração é uma oração de agradecimento pela palavra. E, gente, quando nós entendemos que a palavra de Deus se trata, a verdade, do Criador dos céus e da terra, dirigida a mim, eu tenho muito a agradecer a Deus. A orientação do Todo-Poderoso, que criou as coisas a partir do poder da sua palavra, que quer me conduzir nas dificuldades que eu tenho, onde eu estou vivendo agora, eu tenho que começar, Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra é luz para o meu caminho. Quem aqui precisa de luz para o caminho que está trilhando? Quem aqui tem uns problemas, uns perrengues aí para resolver? Quem tem? Olá, hein? Quem tem as dificuldades aí? Quem, né? Precisava de uma luz, ó. Precisava de uma direção. Estou precisando de... está tão difícil. Olha só, mas o que é isso aqui? A orientação do Todo-Poderoso para você, para mim. Eu vou ter um tempo. Existe alguém que não quer esse tempo, porque conhece, porque sabe. Então eu vou ter esse tempo. Senhor, obrigado pela tua palavra que é viva. Segundo ponto dessa oração, segunda verdade enfatizada nessa oração inicial, ele diz o seguinte, Deus, está errado, mais uma. Ok, na segunda, tira aí e eu falo, você digita. Bom, vamos editar aí. Você vai falar assim, Deus, vírgula, o que o Senhor quer fazer hoje? Com uma interrogação no final, tá bom? Esse é o ponto. Eu vou ter um tempo com a palavra que é viva. E eu vou ter um tempo com o próprio Deus. E em gratidão e em submissão, nesse relacionamento, falo, Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje? O Senhor quer me ensinar? O Senhor quer me instruir? O Senhor quer me corrigir? O Senhor quer apenas que passemos um tempo juntos? Senhor, o que queres fazer hoje? Irmãos, na grande maioria das vezes, partindo da própria ilustração do relacionamento nosso, pais, com os filhos, na grande maioria das vezes, vai existir o quê? Instrução, orientação. Mas às vezes vai existir só um tempo de lazer. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, com gratidão, e dizendo, Senhor, o que quer fazer? Isso nos ajuda a ficar mais concentrados na palavra de Deus. Então, o terceiro ponto, Júlio, agora sim, o pedido. Deus, ajuda-me a concentrar.
Ok? O terceiro agora. Deus, ajude-me a me concentrar. Nós precisamos da ajuda de Deus. É interessante isso. Pense o seguinte: Deus deseja esse tempo conosco? Ora, pois, Deus pode nos auxiliar nesse aspecto? Ora, pois, pedir a ajuda de Deus é algo que tem Deus interesse em nos ajudar? Sem sombra de dúvidas, irmãos. E olha só como que é interessante isso. Se você projetar, Júlia, Hebreus 1,14, esse texto vai nos dizer que, existe, nós estamos trabalhando a ilustração, a analogia. Eu falei que existe o que dentro dessa ideia do jogo, do esporte lá? Uma defesa armada e postas, pronta para quê? Para impedir o nosso avanço. Só que sabe qual que é a verdade bíblica? Existe um time a favor. Você não está sozinho. Existe um time a favor. Olha só. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a... Gente, isso aqui O texto aqui de Hebreus vai falar sobre a superioridade de Jesus em relação aos sacerdotes do Antigo Testamento, em relação aos anjos, mas o autor revela essa verdade incrível para nós, que não é isolada aqui na Bíblia. Nós vemos os anjos como servos de Deus, a serviço do Senhor, revelando a vontade, livrando, Quantos anjos atuaram na Bíblia? E Hebreus está dizendo para nós o quê? Que os anjos estão a serviço dos salvos, daqueles que irão herdar, está falando da concretização da salvação. Então nós temos, irmãos, um time ao nosso favor. Então precisamos entender que essa batalha, essa partida, ela não precisa ser disputada sozinha. Se você fosse um jogador mesmo, e soubesse que do outro lado tem um time todo armado contra você, e de repente você entrando em campo, você se percebe, estou sozinho, você ia entrar em campo? Não vai, Mas sabendo que existe um time junto contigo. Então nós, irmãos, são detalhes tão esquecidos, que nós temos perdido muitas vezes essa batalha do tempo com Deus, e nem sabemos onde. Não é? Então, o primeiro aspecto dessa estratégia que nós precisamos, que é a oração, ele diz: comece antes, ore antes. Ele diz: pessoalmente, a minha oração inicial é: Senhor, obrigado pela sua palavra. Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje? E, Senhor, me ajude a concentrar, me ajude a ter atenção. E a segunda oração, o segundo momento de oração que o autor vai sugerir para nós, Júlia, ao passar o slide, é o seguinte, está vendo? Até no texto já vai junto, Ele diz assim: pare para orar enquanto lê a Bíblia. Isso aqui é meio novo, Enquanto leio a Bíblia? Normalmente a gente faz o quê? Antes, tudo bem. Depois, ok, mas durante... Não é estranho um pouco? Aparentemente. Só que é algo extremamente importante, irmãos. Ele diz que até hoje, depois de estar, vamos dizer assim, apaixonado pela leitura da palavra de Deus, ele falou: até hoje a minha mente se divaga. Até hoje. Ele falou: é uma luta, não deixou de ser. Existem essas estratégias que ele adota, mas ele fala: nunca deixou de ser uma luta. Aí ele falou: só que todas as vezes em que isso acontece, ele falou: eu paro e eu oro. Senhor, me ajude. Senhor, estou precisando de ajuda. E aí ele volta novamente, eu gosto da maneira como ele é tão didático, é como se ele dissesse assim, nesse jogo, nessa batalha,
partida, que tem a defesa impedindo o nosso avanço. Ele diz, eu posso falar com o técnico. O técnico é aquele que sabe derrotar a defesa. Ele conhece. É aquele que está ali do lado. E é aquele que pode me orientar. Né? Que é os próximos pontos aí, Júlia, pode ir passando. Ele diz o seguinte, o treinador está do meu lado. Ele falou, se você acha que um jogador tenta uma vez, a defesa derruba, tenta duas vezes, a defesa derruba, a terceira vez a defesa prevalece, ele sai chateado? É assim que funciona na partida mesmo? Ele vai embora, fala, não, meu dia hoje, gente do céu, meu dia está terrível, tudo errado, a semana está de, não, vou largar esse negócio para lá. É assim que funciona? Não. O que acontece? Existe uma pausa, existe um tempo técnico. E o que acontece nesse tempo técnico? O jogador vem aqui, o técnico diz, vem aqui. Está acontecendo isso. Você está errando aqui. Ou então, vamos materializar a ideia, né? Desliga o celular. A defesa está usando o celular aí, Percebe aqui? Nós podemos e precisamos da orientação de Deus. Aí ele diz assim, normalmente essa oração, quando se faz necessária no meio da leitura, ele diz, é uma oração rápida. É uma oração que normalmente demora menos de 1 minuto, ele falou. Que eu falo com Deus, eu peço ajuda. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, nessa oração, enquanto se lê a Bíblia, que o treinador está ao meu lado. O treinador sabe derrotar a defesa. Ele conhece. Essa batalha já foi travada há muito tempo atrás. Ele sabe. Ele conhece. E ele diz, e às vezes, que é o terceiro ponto, o treinador apenas quer conversar. Quer ter um tempo. Então, gente, é isso que nós precisamos entender. Às vezes a gente chega atabalhoado, sem estratégia nenhuma, sem entendimento, ou sem percepção alguma, de que aquele momento já começou de ponta cabeça. Por quê? Porque a defesa já está agindo, já antes mesmo da gente pegar a Bíblia. O ambiente já ficou ruim, já brigaram lá, já aconteceu briga. Você já, assim, se você é solteiro, nem tanto. Mais ou menos. Mas quem é envolvido em família, com filhos, você já teve tempo, está tudo caminhando bem, de repente acontece uma briga antes de começar um devocional. Já tem uns enroscos no meio do caminho. Já aconteceu isso? Aí às vezes não dá nem para fazer o devocional, né? Acabou, quebrou o clima. E às vezes vai fazer assim, que a gente fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Tudo. Sem percepção, gente, sem entendimento de que a defesa já está agindo há tempos. Precisamos orar antes, precisamos orar durante. E aí o terceiro ponto óbvio é o quê? Ore depois de fechar a Bíblia. Aqui é interessante também, porque não é aquela oração óbvia, Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Não é essa oração. É uma oração dentro do quê? De uma estratégia, que ele diz. E eu gostei muito desse ponto aqui. Ele diz, isso pode parecer uma estratégia estranha, quando o objetivo é impedir que sua mente se divague enquanto lê a Bíblia. Por quê? Porque já li. Agora vou orar agradecendo. Então parece ser um pouco fora, né? Um pouco estranho, ele diz, né? Aí ele fala, talvez a ilustração te ajude. Mais uma ilustração, Você já esteve envolvido em algum projeto no trabalho? Algum projeto na escola? Alguma coisa que você esteve envolvido em alguma medida? E que você não conseguia parar de pensar naquilo?
ficava pensando naquilo. O que acontecia quando finalmente, se era um trabalho em equipe, você sentava em reunião com a equipe, ou quando, mesmo que sozinho, você poderia ir lá e dedicar o tempo para trabalhar naquele projeto. O que acontecia? O que acontece normalmente? Você vai ficar se distraindo muito ali? Perdendo tempo, sem avançar? Acontece isso? O contrário. Normalmente, quando a gente fica muito tempo pensando sobre uma coisa, quando você para fazer o negócio, flui. A concentração. Por quê? Porque antes você estava pensando. Quanto mais você pensar em algo, quando estiver longe dele, mais fácil será se concentrar quando retomá-lo. Isso é óbvio. Então, assim, essa oração após terminar o tempo com Deus, ela é estratégia no seguinte sentido. Tá? Pode projetar aqui, a própria oração que ele diz, eu costumo orar nessa direção, eu costumo orar nesse sentido. Senhor Jesus, ajude-me a lembrar do que li nesta manhã, ou nesta tarde, neste momento. Me ajude a ficar lembrando. Quero refletir sobre isso novamente durante o dia. Traga à minha mente esses assuntos quando eu estiver ocioso, enquanto dirijo o carro, enquanto almoço, ou enquanto escovo os dentes. Me ajude a ficar lembrando dessas verdades. Mais um, Júlio. Lembre-me de sua palavra ao encarar as situações nas quais ela me traria um consolo necessário. Preciso de um consolo, estou num momento difícil, Senhor, me ajude a lembrar da tua palavra. Ele está orando. Uma instrução valiosa, ou quando preciso de uma correção oportuna. Que sua palavra sature meus pensamentos e atitudes. Essa é a oração pós-leitura, pós-tempo com Deus. E aí ele vai dizer que esse período, até o próximo encontro com Deus, acaba sendo irrigado por pensamentos e lembranças do tempo que tive agora, e naturalmente, ele falou, é nutrido expectativa de que eu novamente possa me encontrar, mais uma vez, com Deus. Percebe aqui, irmãos? Algo tão simples, mas tão importante. E aí? E você? Você tem lutado contra a mente que se divaga ou não? Qual que é a sua experiência nesse assunto? Você tem ou já teve alguma estratégia para derrotar a defesa? Você já pensou nisso? Você já se organizou melhor? Você já teve alguma estratégia pensando nisso? De como ter um tempo melhor com Deus? Como que isso ajudou você lá no passado? Compartilhe isso. Você a fim de conversar, você com a finalidade de conversar com um treinador no meio de sua leitura bíblica? Você já fez isso? Ou é algo, não, isso aí não. Fale um pouco sobre isso. Quarta-feira vai ser esse assunto, a continuidade, tá bom? Então o Marcondes vai entregar um para cada um, Marcondes, dessa folhinha aqui, tá? E amanhã ou terça eu mando no grupo o formato digital, tá bom? Essa oração aqui, para você ver mais uma vez, tá? E vamos juntos, irmãos, vamos caminhar e avançar entendendo que a dificuldade de ter um tempo com Deus é muito maior do que nós pensamos que seja. Tá? É muito maior. Nós precisamos de estratégia. Nós precisamos de entendimento. Não é apenas ter alegria em ler, mas é ter alegria em ler sabendo que para que não leiamos, existe
uma série, né, de agentes e fatores que lutam contra. E talvez a nossa realidade pessoal, tão longe do prazer de ter um tempo com Deus, se dá por inúmeras batalhas perdidas. E sem perceber, já está cravado em nós, de que, tanto faz, não vai ser grandes coisas mesmo. Nos acostumamos a perder. Mas não pode ser assim. Vamos orar? E aí a gente segue. Hoje foi meio modo pregação, né? Ninguém nem participou. Fluiu. Senhor, te louvamos, te agradecemos e reconhecemos, ó Deus, o grande desafio que nós temos. E aí a explicação do porquê é tão difícil ter esse tempo. Do porquê é tão fácil passar a semana e nos depararmos que, na verdade, muito pouco passamos com o Senhor. Até desejamos, até nos movemos nessa direção, mas fomos impedidos, o que é uma grande verdade. Mas hoje o Senhor nos lembra de que, embora existe essa defesa armada contra o nosso avanço de relacionamento, de conhecimento, de crescimento em Tua Palavra, o Senhor é aquele que atua poderosamente em nós. E peço que o Senhor trabalhe para que tenhamos consciência de que, mais do que uma necessidade de estarmos com o Senhor, nós precisamos ter uma estratégia e a intenção, sabendo que precisamos do Senhor. Nos ajude, nos capacite e nos dê uma semana de experiência positiva nesse tempo com o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.